novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha aí o tema de hoje, tema muito importante, muito atual. Perceba as linhas, mas perceba também as entrelinhas. Tema de hoje, mudança gigante no sistema gigante. E André, você inventa cada coisa, mas vamos lá, vamos entender. Mudança gigante no sistema gigante. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, eu farei o programa de hoje na forma de perguntas e respostas, para a gente desenvolver o tema a partir de algumas perguntas importantes na atualidade. Bom, primeira pergunta. André, mas o que é sistema gigante? Explica o que é sistema gigante. Bom, o sistema gigante é o esquema político, social e econômico que domina o mundo há milhares de anos. É o sistema. Nos anos 60, 1960, 1970, falavam simplesmente o sistema. Então, estou chamando de o sistema gigante porque é o grande sistema, é o sistema que vai dominando o mundo, né? Então, é o sistema de dominação política, é o sistema de dominação social, é o sistema de dominação econômica. Como funciona esse sistema que domina o planeta? É uma espécie de contrato social, como falava o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Então, Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro chamado O Contrato Social e que dizia que a sociedade vive num contrato, vamos dizer assim, não muito claro para as pessoas, mas tem aí um contrato. Esse contrato, de certa forma, é a Constituição, é o conjunto de leis. Então, esse é o contrato que regula a nossa vida social. Só que é um contrato, isso nos vários países, né? Com todas as vantagens para os poderosos. Então, os mandantes poderosos têm todas as vantagens, vantagens assim até impensáveis, né? Pela população, e com pouquíssimas vantagens para a população em geral. Então, aquelas super vantagens, carro de luxo, apartamento para morar, ternos pagos pelo governo, tudo pago, uma série de mordomias, né? Então nós temos aí os poderosos, entojados, aquela cara de arrogante, né? E do poder, os poderosos, e a população vivendo com restrições, vivendo com dificuldade, às vezes com dificuldade até para se alimentar e tudo mais. Então esse é o contrato social que foi feito, esse é o sistema. Então é um sistema bom para os poderosos, e aí os poderosos políticos, econômicos, sociais de várias formas, e aí a população esmagada por esse sistema, isso durante milênios, não é agora que é assim, sempre foi. E nos anos 1960, 1970 se descobriu isso, e era chamado simplesmente o sistema. Mas eu estou chamando de o sistema gigante. E por que é um sistema gigante? Porque domina a humanidade por milhares de anos e domina os vários países do mundo. Então, mesmo sistema, né? Mesma forma, uma constituição, por exemplo, em cada país que muda isso, muda aquilo, mas é muito semelhante e muito disfarçada, né? Dá todo o poder para os poderosos e a população fica aí com as migalhas, lutando, brigando no dia a dia pelas migalhas, né, que sobram. A maior parte dos mandantes desse sistema gigante é feita de tiranos e ditadores. Então, claro, tivemos grandes e honrosas exceções, tivemos dirigentes diferentes. Eu acredito que o John Fitzgerald Kennedy
Foi diferente. Acredito que foi. Acredito que no Brasil, Juscelino Kubitschek foi diferente. Acredito que sim, e talvez outros mais, que talvez você discorde de mim até e pense diferente, mas você deve ter em mente alguns nomes de governantes diferentes que escapam dessa regra geral de tirania e ditadura. Vamos lembrar de Maquiavel, né? Maquiavel dizia o seguinte, Maquiavel ele dizia assim, eu não falo das pessoas como elas deveriam ser. A teologia, a religião, até agora, falou das pessoas como elas deveriam ser. Eu falo como elas são mesmo. E quando ele escreveu O Príncipe, foi um recado, foi um texto para o príncipe, para o safado do príncipe, ser um safado mais instruído, sabendo como agir. Então, tem uma pergunta que o Maquiavel faz no livro O Príncipe, é melhor ser amado ou é melhor ser temido? Então, se é um recado do bem, aquela coisa toda, não, é melhor ser amado. Não, mas não era um recado do bem, era um recado para o cara se manter no poder. Não, é muito melhor ser temido, porque aí ninguém tenta derrubar você. Entende? É tudo, vamos dizer assim, são lições de safadeza para um safado, só que são lições mais rebuscadas, né? Como ser um safado, assim, bem alicerçado, né? Então, quais são os alicerces para a safadeza? Basicamente é isso, né? Ele não ensinou o príncipe a ser bom. Ele ensinou o príncipe a ser um safado, assim, bem instrumentado. Um safado, assim, bem alicerçado, com boas bases, para manter o seu poder. Basicamente isso, né? Por isso, nos anos 1960 e 1970, as pessoas se revoltaram contra o sistema, porque perceberam, escuta, mas é um sistema injusto. Enquanto os poderosos vivem nababescamente, o povo vive com dificuldades. E quiseram derrubar esse sistema gigante. Então, qual que é a solução? Vamos derrubar o sistema. Então, era um mote, vamos derrubar o sistema, vamos sabotar o sistema, tudo mais. Mas aí que surge uma outra possibilidade que eu acho que é melhor do que derrubar simplesmente o sistema. Você acaba com o sistema, você não vai ter mais farmácia no dia seguinte, você não vai ter mais supermercado no dia seguinte. Por quê? Porque você derrubou o sistema. Então, não é derrubar o sistema, mas transformar. Olha aí a pergunta. Mas é melhor destruir o sistema gigante ou transformar o sistema? Melhor transformar. E aí eu vou usar os argumentos aqui. Podemos tirar os mandatários mais tirânicos e ditatoriais. Então, quando tem um que está, vamos dizer assim, sendo muito ditador, muito tirano, vamos tirar esse cara, né? Agora, precisamos transformar o sistema gigante. Não é destruir o sistema. O sistema precisa continuar, mas com pessoas melhores. Essa que é a questão, né? Se for um pouco melhor do que um tirano, já está bom, não é verdade? Ou seja, precisamos retirar os piores ditadores, mas deixar a engrenagem funcionando para o bem. A engrenagem funcionando para o bem, porque no momento ela funciona, na maior parte das vezes, para o mal. Ah, mas André, teve exceções? Teve exceções. Teve pessoas que eram bem intencionados. Os norte-americanos também entendem que um Lincoln era uma pessoa bem intencionada. Você vê o final que o Kennedy e o Lincoln tiveram. Foram assassinados, né? Então, pessoas voltadas para o bem, mas o sistema todo não gostou deles, né? Porque eles eram voltados para o bem, né? Na minha visão, você pode concordar ou discordar. A engrenagem que funciona para o mal, para a ditadura, para a exploração e para a perseguição, precisa funcionar para outros objetivos. E não só no discurso, naquela palavrinha, né, toda. Não é só na fala, é na ação mesmo, é na prática, né? Para um sistema que tenha liberdade de expressão e para uma sociedade mais justa. É para isso que existe. Aliás, eles é que são nossos funcionários.
Nós, da população, é que temos nele funcionários e não pessoas para pisar na nossa cabeça. Vamos entender isso. Portanto, o sistema gigante não deve ser destruído. Então, um sistema que engendra o mundo, mas deve ser transformado. E isso também é muito importante. Mudam-se as peças, mas a engrenagem continua. Agora, vamos pensar um pouco. Puxa, mas André, é uma engrenagem viciada, é um sistema viciado. Eu sei disso, mas vamos ver como resolve isso aí. Mas como a organização do bem pode transformar os esquemas do mal. Então, sabe o esquema? Tudo no esquema, pega ali, dá porcentagem aqui, propina aqui, quanto vem para mim, sabe como funcionam esses esquemas do mal? Isso a gente já não pode mais aceitar. Vamos acabar com isso daí? Vamos acabar com essa sem vergonhice toda? Vamos acabar com isso? Então, primeiro, como podemos fazer essa transformação? Combatendo os esquemas do mal. Mas como? André, mas como é que a gente pode fazer isso? Vamos dar uma sugestão. Isso não pode ser feito apenas na política e na economia. Claro que na política e na economia também. Mas, sabe, nós precisamos combater e transformar todos os esquemas do mal ao nosso redor. Então, não concorda. Olha, estamos fazendo aí uma negociata, tal, suja, vai sobrar um dinheiro para você. Você percebe que é corrupção, que é sujeira. Não se envolve com isso. Não se envolve com isso. Você corre até o risco de ser preso? Claro. Então, não se envolve com isso. Faz um jogo limpo, faz um trabalho limpo. Cobra limpamente por um trabalho limpo que você faz, entendeu? Vamos recusar as propinas e corrupções no dia a dia. Não, vamos sair dos esquemas. Como? Não participando de roubos, extorsões e desvios. Vamos sair de toda essa coisa de esquema. Fazer um trabalho correto. Tá? Eu faço meu trabalho, cobro pelo meu trabalho, você faz o seu, cobra pelo seu. Acabou. Procurando fazer o nosso trabalho da forma mais correta possível, evitando todo o tipo de esquema. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Não, mas eu ouvi bem o título do seu programa. Você falou em mudança gigante. Que mudança gigante está acontecendo, afinal de contas? E eu vou mostrar que ela é gigante mesmo. Em 2 etapas. Primeira mudança gigante acontece entre nós, da população em geral, que não somos mais tão ingênuos como éramos no passado. No passado, a gente ouvia a grande mídia e acreditava. A gente acreditava. A gente ouvia aquelas notícias, achava que era tudo verdade. Você vê como a gente era ingênuo, né? Ah, não, mas André, tem gente que ainda é ingênua. Tem, claro que tem, mas não é culpa delas, né? Foram doutrinadas para acreditar nisso. Então a gente acreditava. Olha aí o grau de ingenuidade que a gente tinha, né? Estamos despertando e isso tem um porquê. Antes fazia parte do sistema gigante, a grande mídia. Era a peça fundamental. Então o sistema só podia funcionar junto com a grande mídia. Esta grande mídia escondia todos os esquemas do mal do sistema gigante. Então, escondia, disfarçava, falava que não, alienava, né? Por que alienava tanto? Vamos pensar em diversão, não vamos pensar nesse assunto, deixa lá os poderosos fazerem o que eles quiserem, a gente só se diverte, né? Então foi alienando a população. Era mais fácil enganar a população com uma grande mídia divulgando as mentiras e enganações dos poderosos. Então era muito mais fácil. Então você tinha aí um monte de mentiras, um monte de enganações e a grande mídia falando tudo isso. E as pessoas acreditando. Então antes era muito mais fácil enganar. Hoje não é mais. Então as pessoas despertaram. E olha, eu vi uma pesquisa, só 46% acreditam ainda na grande mídia. Só 46%. É menos da metade.
Então, olha a mudança gigante que houve em termos de conscientização. Como temos agora as mídias sociais, o YouTube e a internet, alguma verdade pode ser falada, então que escapa. Então, temos ainda essas mídias, né? E aí alguma verdade escapa. E assim as pessoas estão despertando. Por isso, a mudança gigante é o grande despertar das pessoas. O que está acontecendo com as pessoas no mundo inteiro? Então, no Brasil e no mundo inteiro, as pessoas estão despertando, estão percebendo, puxa, milênios de enganação, milênios dos poderosos nos enganando, mentindo para a gente, e a gente acreditando. Claro que com exceções, né? Claro que sempre houve as pessoas que perceberam e combateram, né, tudo isso. Mas no passado era muito perigoso, você morria simplesmente. Né? Mas então, qual é a segunda mudança gigante? Então eu falei da primeira. A primeira é o grande despertar. Qual é a segunda mudança gigante? A segunda mudança acontece porque alguns poderosos do bem estão enfrentando os poderosos do mal, do sistema gigante. Então, o que está acontecendo? Alguns poderosos, cansados dessa situação toda, do mal dominando, da exploração, de tudo que está acontecendo no mundo, eles estão enfrentando. E isso pode sim fazer a grande diferença. Essa pode ser a grande diferença no momento atual. Então, quando esses poderosos do bem entram na briga, pronto, aí podemos ter uma grande mudança social, sim, porque aí já é briga de cachorro grande. Né? Enquanto alguém da população fala, ele simplesmente mandou para outro país, né? Não é assim que faz? Então, ou a pessoa foge para outro país. Né? Mas quando uma pessoa, vamos dizer assim, do próprio poder e muito poderosa começa a enfrentar, as coisas mudam. Então, estamos no seguinte momento geopolítico. Vamos falar da geopolítica internacional. Então, antes, os poderes eram do mal, com exceções, né? Eu falei as que eu acho exceções, talvez você pense em outros nomes, mas com exceções, era toda do mal. E agora está havendo o seguinte, uma oscilação. Ora, nós temos uma vitória do sistema do mal, ora, dos poderosos do bem, que estão tentando modificar esse sistema. O sistema gigante não reina mais absoluto como reinava, né, com a grande mídia enganando a população. Então, eles fazendo e desfazendo, e a grande mídia dizendo que eles eram lindos, maravilhosos, que estavam aí para nos ajudar, e nos alienando, falando para a gente se divertir, passear, etc. Agora, o que nós vemos na geopolítica atual? Às vezes, esse sistema gigante do mal vence as batalhas e às vezes perde as batalhas. Então já está oscilando. Então isso representa uma grande mudança. Então, por isso que eu falei mudança gigante. Primeira mudança gigante, as pessoas estão despertando. Segunda mudança gigante, alguns poderosos do bem entraram no campo de batalha e querem acabar com esse sistema viciado, corrupto, enganador, que está aí milênios, não é de agora. Agora nós estamos vendo, agora está claro, nós estamos despertos. Mas está aí há milênios, né? Um poderoso pior que o outro. Né? Basta ver nos livros de história, embora os livros de história mintam. Né? Então, quando houve, por exemplo, um massacre aos nativos aqui da América do Sul, né, especialmente pelos espanhóis, eles falaram que eram conquistas. Não eram conquistas. Era morte, roubo, exploração e todo tipo de barbárie. Então no livro de história está lá conquista. Que conquista? Era morte e destruição. Então um poderoso foi pior que o outro na história. Já falei, com exceções.
O poder do sistema gigante diminuiu e vive como uma gangorra. Então, momentos de altos e baixos, altos e baixos. Então, quando eu falo dos poderosos do mal, nós podemos falar hoje, por exemplo, do Soros, né? Podemos falar de um Bill Gates, podemos falar dessas pessoas. E poderosos do bem, você é que vai chegar à conclusão quem que é. Está na hora de retirarmos todos os tiranos e ditadores. E agora, colocarmos pessoas melhores. Ô André, o que, que eu posso fazer? Cada um fazendo a sua parte tem uma força muito grande. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho poder nenhum. Tem. Mas usa com sabedoria. Não se exponha muito. Não se arrisque. Mas seja sábio nas suas palavras. Você pode fazer muito mais do que imagina. Mas cuidado, sempre com muita sabedoria. O momento de mudança chegou agora. E mais do que nunca, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Neste novo tempo, no novo programa, O Divã de André Kepp. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.